Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Costa Hermenegildo da Silva, e a gente vai dar continuidade à especialização em agropecuária sustentável, né? Com essa disciplina, áreas de preservação e restauração vegetal, tá? Então, deixa eu só me apresentar um pouquinho aqui para vocês, né? Meu nome é Henrique Costa Hermenegildo da Silva, nome bem comprido, né? Eu sou professor associado da Universidade Federal de Alagoas, bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Botânica e doutor em Ciências Florestais. Então, toda a minha formação foi na Universidade Federal Rural de Pernambuco, tá? E com o que é que eu tenho trabalhado ao longo da minha formação? Eu tenho trabalhado com a parte de fitossociologia e etnobiologia. O que é que seria fitossociologia? Seria aquele campo da botânica onde a gente lida com os inventários, né? A gente chega numa determinada floresta, a gente delimita uma área, marca as plantas, vê quais espécies que tem, quantos indivíduos tem, a altura deles, enfim. Dessa forma, a gente termina compreendendo um pouco da estrutura da comunidade vegetal, né? E mais para frente a gente vai ver a relevância disso, a importância disso. Quando a gente quiser restaurar, né? No momento da restauração vegetal, a gente vai precisar conhecer muito bem como é que é uma determinada vegetação para a gente poder fazer a sua recuperação, né? Também tenho trabalhado com a parte de etnobiologia. O que é que seria etnobiologia? Seria o campo onde a gente lida com os saberes que as pessoas têm a respeito do ambiente, né? No geral, primordialmente com comunidades tradicionais, né? Então, assim, resumidamente, essa seria a minha formação, tá? Aqui alguns tópicos do que é que a gente vai trabalhar. Eu não vou ler, até porque vocês vão receber esse material e também está no plano de disciplina, né? E, bom, quanto ao que a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina, né? Então, proteger e restaurar são dois grandes desafios, digamos assim, né? A gente tem um determinado bem e a gente precisa manter esse bem, digamos assim, funcional. Então, a gente precisa protegê-lo para que a gente possa utilizar enquanto a gente precisar, digamos assim, né? Só que muitas vezes esse bem ele pode passar por uma deteriorização, seja lá pelo motivo que for, né? Quando esse bem ele é deteriorado, então a gente vai precisar restaurar suas características originais. Então, basicamente, ao longo dessa disciplina, a gente vai trabalhar com esses dois vieses, né? Com a questão da proteção e a restauração à natureza. Começando a falar a respeito dos desafios que nós temos de proteção à natureza no nosso planeta. Então, estou trazendo para vocês aqui uma imagem do globo terrestre. Então, vejam que tem essa parte em vermelho, né? Essa parte em vermelho ele marca os chamados hotspots, né? O que é que seriam esses famosos hotspots? Literalmente são pontos quentes. O que é que a gente está chamando de pontos quentes? São áreas do mundo onde a gente tem uma elevada diversidade biológica, né? Então, assim, se vocês observarem direitinho, é na linha dos trópicos, onde a gente tem essa elevada diversidade biológica. Os porquês tem muita explicação, tem muita gente estudando, mas enfim, né? Seriam esses pontos onde a gente tem uma elevada diversidade, muitas espécies, digamos assim. Qual é o grande desafio nessa região? Vocês podem observar que também são áreas onde a gente tem uma elevada densidade demográfica. A gente tem uma alta diversidade biológica, digamos assim, mas a gente também vai ter uma grande densidade de pessoas, uma grande densidade demográfica. E aí isso traz um grande desafio, porque quanto mais gente, mais demanda para utilizar o ambiente. Então, mais uma vez, voltando ao objetivo da disciplina, tratar da proteção e recomposição, restauração, né? Não é à toa que a gente precisa proteger esses recursos, porque a gente precisa mantê-los funcionais para próximas gerações, enquanto, digamos assim, a humanidade existir no planeta Terra, tá? E aqui uma imagenzinha que estou trazendo para vocês, Guatemala, Honduras, Venezuela, né? Citados entre os países mais pobres da América Latina, né? E também lugares onde a gente tem muita gente, lugares onde a gente também vai ter uma grande diversidade biológica, né? Então, assim, todo problema a gente não deve atribuir exclusivamente como problema ambiental, mas ele sempre será socioambiental, né? Note que esses grandes problemas ditos ambientais que a gente vai ter é por conta justamente das ações que nós temos em relação ao meio ambiente, né? Mas uma coisa que eu sempre digo é que, da mesma forma que nós somos, digamos assim, os causadores desse problema, nós também somos a solução. Nós podemos fazer, digamos assim, um planejamento para que a gente possa
proteger e recuperar o que a gente já tem, o que a gente ainda tem, né? Então, esse seria o nosso grande desafio. Qual seria um grande desafio nosso, né? Então, quando, digamos assim, lá no período neolítico, onde a gente começa a revolução agrícola, a gente utiliza a terra, né? Mas, digamos assim, a gente tinha uma dada quantidade de pessoas e uma dada demanda. Então, nesse momento atual, a gente tem uma demanda muito grande pelo uso da terra e a gente mantém algumas práticas que não são mais adequadas, que a gente precisa fazer alguns ajustes, inclusive para que a gente consiga continuar plantando. Então, vocês veem aí, percebem uma imagem onde a gente tem um processo de erosão muito grande. Num dado momento, lá no passado, essa área daí com certeza tinha uma vegetação, né? Então, com a vegetação, caiu água, então é infiltrada no solo, as copas das árvores, ou se for gramíneas, elas vão segurar o impacto, né, dessa água, dessa gotícula que está caindo. Então, com a cobertura vegetal, não haveria esse tipo de problema. Mas nós precisamos produzir para nos alimentar, né? Então, houve essa remoção da cobertura vegetal, só que as formas como nós plantamos, nós produzimos hoje, elas são completamente inadequadas, né? A gente precisa ter uma reformulação das estratégias que nós temos em relação ao uso da terra. E aí vem a importância dessa especialização, né? A agropecuária sustentável, né? E aí estou trazendo aqui, inclusive, uma imagem, né? Como eu falei para vocês, naquela imagem anterior a gente viu um grande descampado erodido. E a gente percebe aqui uma outra realidade. A gente está vendo bananeiras, indivíduos arbóreos, a gente está vendo é, gramíneas, né? Enfim, a gente está vendo uma funcionalidade do ponto de vista produtivo para a população, digamos assim, e uma funcionalidade do ponto de vista ecológico, ou seja, as propriedades funcionais da floresta estão sendo preservadas, digamos assim, né? E continua produzindo alimento para nós, né? E aqui alguns modelinhos de algo que pode acontecer, né? Como, por exemplo, sistemas agro-silvopastoris, né? Ao invés da gente ter grandes pastagens com a criação de animais, a gente pode converter nessas áreas, né? E manter é, a funcionalidade do ecossistema aliado ao desenvolvimento econômico, né? Então, isso aí ainda é possível, tá certo? Bom, quanto à proteção à natureza, especificamente, já que, como eu tinha falado para vocês, a gente basicamente vai dividir a disciplina em dois momentos, proteção à natureza e recuperação, né? A gente teria aqui alguns marcos bem importantes, né? Então, aqui tem o Parque de Yellowstone, né? Não é o Yellowstone do Zé Comé, mas é o Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos. E esse aí foi um dos marcos em relação à proteção à natureza, né? Qual seria a grande importância dessa área? É um dos primeiros esforços que se tem em relação a gente tem digamos assim, estamos avançando demais em relação à degradação ambiental e a gente precisa proteger o que nós temos. Então, isso aí se trata dos primeiros esforços. É um grande marco, tem uma grande importância, entretanto, essa forma de proteção ambiental, digamos assim, nem todo modelo é reproduzível em todo lugar, né? Por quê? Esse aqui é um parque onde há um fechamento, digamos assim, da área, né? Isso é extremamente importante e não se admite a presença de pessoas. Entretanto, a gente vai ver ao longo da disciplina que em dados momentos há pessoas habitando dentro de áreas onde tem florestas e é importante que a gente mantenha. Aí daqui para frente a gente vai ver, lá na frente a gente vai ver alguns desses modelos, né? Esses modelos de proteção à natureza. Quando a gente fala em proteção à natureza, parece que é tudo uma coisa só, mas não. A gente tem, na verdade, vários modelos. Esse, digamos assim, é um ponto de partida. Parque Yellowstone, onde a gente tem a criação de uma grande reserva, onde a gente delimita essa área e impede a presença de pessoas lá, né? Por que a gente tem que proteger? Por conta exatamente desses resultados da ação humana. Então, a gente tem aqui algumas imagens onde a gente tem um grande descampado, onde a gente tem um desmatamento grande, onde a gente tem o lançamento de lixo, de resíduos, né? Então, assim, a gente, antes que isso aconteça, a gente precisa proteger, impedir que isso aconteça, tá? Então, os mecanismos de proteção à natureza para que se evite, para evitar que chegue nesse ponto
que a gente está visualizando aqui, tá? Quando a gente fala a respeito de áreas protegidas, a principal referência que eu vou deixar é o próprio site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Porque qualquer outro, digamos assim, qualquer referência à produção de literatura, vai se buscar os principais documentos. Onde é que a gente vai encontrar? Lá no site do Ministério do Meio Ambiente, né? Alguns livros serão importantes porque eles vão trazer aspectos históricos e tudo mais. Entretanto, eu diria que esse aqui uma importante fonte, né, digamos assim, para a gente entender um pouco melhor a respeito de proteção de áreas, tá? E quando a gente fala a respeito de proteção de áreas, aí eu estou trazendo essa imagem aqui que representa acordo entre os países, né? Então a gente tem alguns esforços que são direcionados para proteger o ambiente. Então a gente está acompanhando, né? Todo mundo está acompanhando esses problemas relacionados a mudanças climáticas. E não adiantaria alguém se esforçar na Austrália, desde que lá no Brasil ou Estados Unidos não se tenha seu esforço também, né? Então a gente precisa realizar acordos que nos permitam mundialmente, em escala global, proteger o meio ambiente, né? Um dos marcos, aí até voltando aqui, né? Vocês veem que está marcado lá em azul, Convenção sobre a Diversidade Biológica, CDB, né? Que é um tratado que seria assim, um dos acordos que se tem mundiais, né? Que o principal objetivo dele ele lida a respeito justamente de proteger, recuperar e falar a respeito das partilhas dos benefícios que se tem a partir do uso do meio ambiente, tá? Então, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que aconteceu durante a ECO 92, no ano de 1992, lá na cidade do Rio de Janeiro, né? Foi um grande marco histórico que, digamos assim, permitiu que os países trouxessem esse acordo. Em cada localidade, em cada nação, cada um foi buscando suas estratégias para trazer essa proteção ao clima. Tá? Então, aqui, só uma imagem para a gente lembrar esse momento histórico, né? Onde o Brasil foi vanguarda, digamos assim. Né? E a gente vai encerrando aqui para gravar o próximo vídeo a respeito das unidades de conservação. Tá?